Olá, meu nome é Pedro Perrin Rezende, eu sou do CAP Colune, da UFV. Eu vou estar apresentando aqui sobre a iniciação científica que eu estou fazendo, que foi orientada pelo professor Emerick e me ajudou também o voluntário Otávio. Então, muito obrigado e vou começar a apresentação. E o título do nosso trabalho é Participação dos Estudantes do Ensino Médio das Escolas Públicas de Viçosa na Olimpíada Mineira de Química. Então, o que eu vou apresentar no começo é uma leve introdução, falando sobre a história das Olimpíadas e quais são os benefícios e malefícios da participação. Depois eu vou falar um pouco do levantamento de dados que foi feito com esse trabalho, foram formulários que a gente fez, e depois eu vou discutir um pouco sobre os resultados, dando destaque para a divulgação, para o reconhecimento que os estudantes têm da importância dessa ferramenta e também da participação dos estudantes. Os objetivos do nosso trabalho foram estudar tanto a participação dos estudantes de ensino médio nessas Olimpíadas, mas também qual que é a visão dos licenciandos em Química a respeito das Olimpíadas mais especificamente de Química. Então, começando aqui com a história, isso tudo começou na Hungria no final do século XIX, e as provas nessa época tinham o intuito de identificar talentos, então achar quem tinha mais facilidade com certos tópicos. E agora, mais recentemente, para a década de 90 para cá, tem tido uma sistematização maior, e agora, assim, amplamente conhecida, né, as Olimpíadas, em todo lugar. A OMQ, especificamente, que é a que a gente vai tratar aqui, a Olimpíada Mineira de Química, ela, no começo, era aplicada só em Belo Horizonte, e atualmente ela é aplicada em vários polos em Minas Gerais. Inclusive, o primeiro polo a sair de Belo Horizonte foi aqui em Viçosa, mas agora já tem muitos outros. E ela funciona da seguinte forma. Você tem duas fases. A primeira fase, ela é interna da escola, e a escola decide qual que é o critério usado. No meu caso, eu fiz ela no primeiro ano, no Colune, e o critério utilizado foi a nota dos alunos que se inscreveram no primeiro, segundo e terceiro bimestre. Mas cada escola pode fazer de uma forma, eles podem fazer uma prova, se preferirem, enfim. No primeiro ano são 12 pessoas classificadas e no segundo ano são 8. Essas vão fazer a prova, as provas são diferentes para o primeiro e segundo ano. E aí, os melhores, os com melhor desempenho nessa prova, vão ser selecionados para a etapa nacional, que é a OBQ, Olimpíada Brasileira de Química. Então, nela, vão participar os melhores, os que tiveram o melhor desempenho na regional, certo? Ou seja, isso aqui vai pegar as de Minas Gerais, vai pegar de São Paulo, Rio de Janeiro, de todos os estados, e os com o melhor desempenho de cada um desses para competir na brasileira. E atualmente ela é organizada pela Universidade Federal do Piauí e do Ceará. Os benefícios e malefícios que a gente estudou de diferentes autores são principalmente esses daqui os benefícios, que é a promoção do pensamento crítico, então das habilidades de resolver desafios, né, de enfrentar as dificuldades que se encontram nos exercícios, que costumam ser diferentes daqueles encontrados em exercícios que costumamos ver na escola, porque ele você tem que pensar um pouco fora da caixa, e esse contato constante com a dificuldade faz o estudante aprender como resolver exercícios, como estudar de maneira mais eficiente, e além disso, tem a questão também do mundo em que o estudante consegue entrar com as Olimpíadas. Então, são muitas oportunidades novas, muitas portas são abertas para aqueles que participam, para aqueles que são premiados. Mas, no entanto, tem alguns autores que falam das Olimpíadas como ferramentas, na verdade, que acabam segregando os alunos, porque é muito fácil você elogiar a Olimpíada se você estuda numa escola boa, se você tem condição, se você tem espaço adequado para estudar na sua casa, mas quando você não tem, isso já se torna mais complicado. E esses autores argumentam que as Olimpíadas servem como uma forma de segregar esses alunos, de separar quem que tem oportunidade e quem não tem. O que a gente quer destacar aqui é que existe sim, com certeza, essa desigualdade, infelizmente, mas que ela não é promovida necessariamente pelas Olimpíadas. E talvez algo interessante de se fazer é utilizar das Olimpíadas como ferramenta que vai evidenciar, né, que vai revelar essas desigualdades que existem,
mas que na verdade tem que ser combatidas de outra forma e não com a extinção de Olimpíadas científicas. Sobre o levantamento de dados, que é o trabalho em si que nós fizemos, nós fizemos 2 formulários. Um deles foi direcionado para estudantes do ensino médio, público de Viçosa, então a gente enviou para estudantes do Colune e do Exedrat, e ele é composto por 3 partes. A primeira parte é uma introdução do aluno, o quanto que ele gosta de química, o quanto que ele entende a importância de química. A segunda parte é sobre a participação desse aluno em Olimpíadas Científicas, no geral, não só de química, qualquer tipo. Então, se gostou, se nunca fez, por que nunca fez, e se fez, o que fez, o que motivou, etc. E a terceira e última parte se trata especificamente sobre o AMQ. Então, se já ouviu falar, se já participou, se gostou, se foi medalhista. E, quanto ao formulário, para os licenciandos que fizemos, ele é separado também em 3 partes. A primeira é em que parte do curso o estudante se encontra, aí a segunda parte, você já participou de Olimpíadas Científicas quando estava no ensino médio ou até já na faculdade. E a última parte, se reconhece a importância de Olimpíadas como ferramenta de ensino. Já sobre os resultados, no âmbito do reconhecimento dessa importância e da divulgação, a maioria das pessoas, dos respondentes, reconheceram sim a importância da química e disseram que os professores divulgam Olimpíadas, certo? Então aqui a gente pode ver que 93% disse entender a importância da química, e que aqui também 93% afirmou que os professores divulgam alunos e incentivam eles a participar de Olimpíadas. Aqui são algumas opiniões dos alunos sobre o que eles gostaram de participar de Olimpíada, e como eu tinha citado antes, a questão do pensamento crítico, do raciocínio, desenvolver a habilidade de como resolver desafios, incentiva estudo. Então, se eu vou participar de uma Olimpíada, eu vou buscar atrás o que eu tenho que aprender ali, que pode ser muito mais aprofundado do que eu veria normalmente na escola. E isso já é algo muito incrível, né? O incentivo ao estudante a buscar mais profundamente aquele conteúdo. Já a respeito da UMQ, quase todos afirmaram que já, pelo menos, ouviram falar. Só que quanto à participação, isso foi bem menor. A gente pode ver aqui que só 18%, mais ou menos, participaram. Eu vou discutir um pouco sobre por que nós achamos que apesar de conhecerem, nem tantos participam, mas antes eu vou mostrar aqui que, na verdade, mais de 75% já participou de Olimpíadas Científicas. Então, o que acontece, deixa eu voltar aqui, é que na Mineira de Química, especificamente, parece que tiveram poucas participações, enquanto em Olimpíadas, no geral, tiveram mais. E aqui também, dados dos estudantes de licenciatura, se já participaram, também a maioria já participou. Agora, quanto a essa hipótese de por que a OMQ tem menos participações ali, é porque a OMQ, ela, igual eu falei, ela tem uma seleção que é feita antes. Então, só 12 do primeiro ano e só 8 do segundo ano participam. O terceiro ano nem participa disso. Ou seja, são poucas pessoas que conseguem participar, às vezes você quer participar, mas não consegue. Ou, às vezes mesmo, tem uma outra questão, é que é do tipo de divulgação que acontece. Porque eu posso ouvir falar da Olimpíada, mas, ao mesmo tempo, o que eu ouvi de outras foi realmente participação de amigos meus, etc. E eu posso me sentir mais motivado a participar dessa do que de uma que eu só ouvi falar, que eu sei que existe, mas que eu realmente não sei a fundo como funciona. Então é isso, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela oportunidade, e essas daqui são as referências do trabalho.